Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindas ao Além das Sessões. Esse é o podcast que leva conhecimento em saúde mental de uma forma humana, empática e acessível, isso mesmo. Se você aí ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, aproveite e curta logo esse episódio que eu sei que você vai amar, tá? E o tema, gente, é um tema importante e necessário. Afinal, você aí já sentiu que amava tanto alguém que se perdeu de si mesmo? Isso mesmo, o nosso tema vai ser dependência emocional. E hoje eu estou aqui com a Amanda Bahia, ela que é psicóloga, com abordagem terapia cognitivo-comportamental, é empreendedora, com mais de 12 anos de experiência em recursos humanos e mais de 2 anos de atuação na clínica, atendendo aí o público jovem, adulto, casais e especialmente falando sobre relacionamento. Seja muito Sim. bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, Andressa. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Maravilha. Amanda, conta aí pra gente, como é que é a sua jornada dentro da psicologia? Vamos lá, né? Na verdade, eu não tinha o desejo, a paixão inicialmente de ser psicóloga. Eu sempre fui muito desinibida, fui estimulada ali desde muito cedo a ter conexão com música, com arte, com encenação, né? Meu tio, ele acaba trazendo isso para casa e na escola, enfim, né? Ensino fundamental, ensino médio, isso foi sendo aflorado cada vez mais e dentro de um setor de RH, e Sim. na minha primeira experiência profissional como jovem aprendiz, eu tive a oportunidade de trabalhar com a psicóloga. Mas ali na minha cabeça já estava certo que eu seria jornalista. Era meu sonho ser a âncora ali do Jornal Nacional, Sim. enfim. E aí eu já me projetava naquele lugar. E aí eu fui influenciada por essa psicóloga que me deu na época vários livros ali com conteúdos voltados para a psicanálise, que é a abordagem de fato que ela seguia na época. E aí quando eu chego em casa e converso com a família falando eu quero fazer psicologia, minha tia, meu Deus, psicólogo é tudo doido, menina, você não queria ser jornalista? Sim. Digo, mas agora eu quero psicologia. Ela lê esses textos, não tem nada a ver com você. E eu falei, tem tudo a ver comigo. E aí, de fato, os meus movimentos, os meus olhares mudaram. Então, o jornalismo ele ficou ali muito mais como uma paixão, um hobby, e a psicologia se tornou meu objeto de desejo para Sim. estudar. Sim. E, enfim, 12 anos na área de RH, como você mencionou, e chegou no momento que eu senti que já não tinha mais tanta conexão com a rotina especificamente do setor de RH. E eu falei, por que não clínica? A clínica não era uma opção. Eu acreditava que eu não me conectava com a área clínica na psicologia, que de fato eu seria hashtag Forever Psicóloga Organizacional Sim. Empresarial. E aí, em um vínculo né, profissional, ele se finda, foi um tanto quanto inesperado para mim, aí vem a frustração, as fases do luto Sim. e um convite para me reinventar. Então, nesse convite, eu falei, eu vou olhar para a clínica com um pouco mais de carinho, por que não? Sim. E aí, nesse movimento, eu começo a voltar a estudar, me capacitar para clinicar, já que RH eu fazia como o pessoal menciona, né? Com a mão nas costas ali, já fazia de forma muito automática e eu me apaixonei. Sim. Comecei a oferecer atendimento social, me conectei com diversidade, com inclusão, com demandas pautadas em relacionamento, dependência emocional. E eu falei, é aqui que está o meu propósito. Sim. Então, hoje, a área organizacional empresarial, ela segue, eu sigo prestando consultoria para empresas, mas muito mais voltado para uma capacitação, para treinamento, desenvolvimento de pessoas, assistência empresarial, olhando para essa questão de saúde mental. Então, Sim. aquela rotina padronizada, Doer. ela já não faz mais parte da Sim. minha rotina de 2 anos para cá. Sim, sim, até porque até essa rotina, né, do RH, por mais que a gente pense, recursos humanos, muita gente não entende, né, essa diferença de um atendimento realmente ali Exatamente. psicológico, cuidadoso, porque a gente vê
muitos psicólogos no RH, porque precisa verdadeiramente. Sim. Mas o psicólogo do RH ele não é psicólogo clínico. Exatamente. Então, o Né? acolhimento de um colaborador não é uma consulta, não é uma sessão. Sim, São estratégias completamente diferentes. sim, sim. E aí veio toda a transformação na sua vida. Você Exatamente. trazendo, Amanda, eu me trouxe também, né, remeti um pouco a minha história na psicologia, que quando eu me formei, o meu interesse também era muito organizacional, né? Tinha uma visão ali. Eu fiz estágio na área organizacional, estava convicta que a vida seria organizacional. Sim. E a vida vai lá e diz, ó, não é bem assim. Né? Temos outras oportunidades. Ali eu entrei na área dos direitos humanos, Sim. trabalhando com denúncias, e ali a gente vai entendendo os impactos psicológicos e emocionais que cada denúncia, que cada trauma, que Sim. cada história ali compartilhava em uma central de denúncias, carregava, né, na vida de cada um. E aí vem o lado clínica, né? O lado que é estar na ponta, atender, fazer a transformação acontecer, ajudar o próximo a desenvolver e provocar, né, esse lugar de melhorar a autoestima, melhorar a relação consigo mesmo, com o outro e com o mundo. E isso é o que faz o meu olho brilhar, eu imagino que o seu também. Também. Eu conheci a Amanda, gente, em um evento que aconteceu no mês de maio. Sim. No mês de maio, em uma universidade aqui em Salvador. Foi um evento que trouxe sobre casais, relacionamentos. Sim. E eu lembro muito, Amanda, quando você trouxe ali na palestra, quando você estava palestrando, falando sobre parceiros ideais, Sim. né? A perfeição. Sim. E a gente vai entrar lá nesse contexto. Mas Tá. antes da gente pincelar, conta um pouco para as pessoas, né? Quando falamos sobre dependência emocional, o que é? Né? O que é que exatamente a gente está falando? Pronto. A gente está falando de um padrão comportamental altamente disfuncional. O que é que caracteriza uma dependência emocional? É um comportamento onde a pessoa ela não consegue se enxergar como um indivíduo pleno a nível de autossatisfação emocional, precisa sempre do suporte de alguém, precisa de validação constante, Sim. precisa de atenção, precisa de contato. E no processo de dependência emocional, a pessoa abre mão de seus ideais, da sua própria identidade, em alguns contextos, chega de fato a se desconectar completamente sobre a ideia de quem sou eu, do que eu gosto, quais são as minhas paixões, quais são os meus valores reais, em prol de uma dependência, literalmente, emocional, vinda de uma figura externa. Sim. E essa dependência emocional, ela pode ser pautada em relacionamentos amorosos, mas podem ser pautadas em relacionamentos afetivos de forma geral. A gente sempre traz muito para o relacionamento afetivo, mas pode existir uma dependência emocional numa relação de amizade, Sim. numa relação familiar. Mãe, pai, Exatamente, irmão. é muito comum. É muito comum. A dependência emocional voltada para relacionamentos afetivos, amorosos, ela geralmente tem uma raiz exatamente nesse lugar. Sim. Nesse aspecto família. Sim. Ela nasce nesse aspecto família. Ela surge dentro desse núcleo. Pode ter existido ali uma certa negligência, falta de atenção, falta de validação daquele sujeito, daquela criança, e aí isso se torna uma crença de desamor, de desvalor. Esse adolescente, ele vai crescendo, Sim. tendo acesso a algumas experiências, já existe um padrão, consciente ou não, e as relações dele são envolvidas por esse padrão, são conduzidas por esse padrão através de pensamentos automáticos completamente disfuncionais, pautados nessas crenças nucleares de desvalor e de desamor. Sim. Não sou bom o bastante, então por isso eu tenho que ir além dos meus limites para poder agradar o outro. Estou disposto a abrir mão de tudo o que é importante e necessário para mim, porque eu preciso que o outro me ame. Não sou bom o suficiente. Então, quando você diz que eu preciso fazer mais, você está correto. Então, a pessoa dependente emocional, para ela é como se tudo que ela doa não fosse o suficiente. Sim. Às vezes ela está dando tudo de si, literalmente sua pele, e ainda assim ela acredita que ela tem que buscar mais e disponibilizar e doar isso para o outro. Sim, sim. Que aí realmente entra naquele lugar, né, do adoecimento mesmo. Exatamente. Né?
Você trazendo um pouco da construção dessa dependência emocional, Amanda, a gente vem aí, né, um olhar sobre o que é o amor, a construção do amor em si, Sim, né? Porque verdadeiramente ali, quando criança, a gente está desenvolvendo a nossa autoestima, mas acima de tudo aprendendo o que é o amor, sim, né? Como é que esse amor ele é desenvolvido, como esse amor ele é regado, sim. quais são ali, né, as figuras que fazem parte desse contexto, porque o amor ele também pode ser aprendido distorcido, Exatamente, né? Aquela coisa exatamente. de mamãe fala alto com você porque mamãe te ama. Eu te bato porque eu preciso estabelecer um limite, porque eu amo você, estou tentando fazer de você uma pessoa forte e resiliente. Sim, Então, há um romantismo em alguns comportamentos, enfim, um tanto quanto violentos, que vão fazendo aquela criança desenvolver essas crenças, sim, esses padrões de que amor é isso. sim. Então, quando você traz que a construção do amor, ela passa por vários atravessamentos, me faz pensar primeiro ali na socialização de gênero. A criação de uma mulher geralmente é diferente da criação de um homem, né? O menino e a menina. E aí existe também uma questão da cultura do patriarcado. Então Sim. a mulher, enfim, historicamente, ela fica numa posição onde ela é escolhida pelos homens. Ela não escolhe seus parceiros, né? A mulher é escolhida. Então a mais bonita, a que sorri de uma A que forma sobressai discreta, mais, né? exatamente. E a forma como as mulheres são educadas para lidar com alguns sentimentos é diferente de como o homem é convidado a olhar para esses sentimentos. Então, a mulher ela é criada entendendo que o segredo do sucesso é ter um relacionamento estável e duradouro. Então, esse amor romântico que nos é ensinado é como se de fato fosse o nosso objetivo final. E aí, Uhum. até que ponto a gente está disposta a abrir mão do que incomoda para se distanciar desse objetivo? Porque a mulher que ela não tem um relacionamento, ela não tem estabilidade numa relação, que ela não tem filhos, ela não conseguiu ser sábia a ponto de construir uma família. Olha a carga de responsabilidade em cima dessa figura. Ela não é vista como tão boa pela sociedade. E a gente Uhum. fala de gerações mais antigas, né? Os baby boomers, eles olham dessa forma e eles criam a geração X impregnada dessa crença, dessa cultura. Sim. Essa cultura faz parte dessa geração. E aí a geração X, embedecida dessa crença, desses padrões, ela cria os seus sucessores. Então a gente está Uhum. falando de mudança de padrões da geração YZ para cá. Então, provavelmente, a gente vai ver cada vez menos a geração alfa, a geração Z, se permitindo vivenciar alguns padrões antigos, porque a gente já fala abertamente sobre saúde mental, a gente já fala sobre liberdade sexual, sobre ausência de estereótipos de gênero. Uhum. São discursos que são relativamente novos. É algo que a Sim. gente não escutava falar uma década atrás, por exemplo. Então, muito provavelmente, a gente era ensinado a estabelecer limites, a aprender a dizer não, a Sim. entender um limite entre o que é uma violência psicológica. O que é violência psicológica? É um tema Uhum. relativamente novo. A gente entende que violência é ir para as vias de fato. Mas um grito é violência? Sim. Um empurrão é uma violência? Bloquear sem justificar é uma violência? Uma ausência de resposta é uma violência? A gente Uhum. começa a debater de um tempo para cá. Então, voltando para essa construção sobre esse amor. Só hidratar aqui. Via. Então, a gente aprende sobre o que é o amor, olhando por esses atravessamentos sociais, culturais, e Uhum. cada família ela tem também a sua cultura particular, que é herdada, que é passada, e a gente traz isso na psicologia, né? Que tem alguns ciclos, alguns padrões que são passados de Uhum. forma intergeracional, de geração para geração dentro daquela família. E aí a gente acaba não tendo rompimento desses ciclos e desses padrões e a gente vai tendo aquilo como uma verdade. Porque, poxa, se eu sou apresentada a esse cenário, a esse formato de amor, que tem violência, que tem xingamento, que tem agressão física, Sim.
que tem restrição. A mulher ela não pode sair da mesma forma que o homem, ou então o homem ele tem que chegar no horário tal, porque quando a gente fala de dependência emocional, de amor, a gente não pode olhar só para a figura feminina. Sim. Claro que se a gente fizer uma pesquisa rápida e perguntar ao chat ou ao Google, a gente vai ver que, de fato, olhando para a dependência emocional, as mulheres elas buscam muito mais apoio do que os homens, Sim. mas não significa que os homens não sofram também de dependência emocional. Só que a forma como a mulher lida com isso, tem esses atravessamentos que eu mencionei, e aí olhando um pouco para a figura masculina, os homens já são educados a lidar com os sentimentos de uma forma um pouco mais fria. Então, engula o choro, homem não chora. Sim. Por que você está fazendo isso? Que comportamento é esse? Sim. Menininha, mocinha. De não demonstrar fraqueza. Exatamente. Então, você pode até chorar, mas chora quando você estiver em casa. Poxa, por que você está chorando? Ralei o joelho. Não dói? A dor não gera um choro? Por que não chorar? Então, a dependência emocional feminina, esse amor romântico que é construído, que faz a mulher ser convidada a tolerar todo e qualquer tipo de microviolência e violência, é diferente para o homem. Sim. Então, às vezes, a dependência emocional do homem vem com o formato de ciúme e controle excessivo. Então, Sim. A mulher dependente emocional, às vezes, abre mão da autoestima, ela abre mão de vínculos sociais, ela deixa de encontrar, sair com pessoas, porque às vezes vive num relacionamento onde a pessoa do outro lado também, do gênero oposto ou não, enfim, tem um comportamento de controle e manipulação. Sim. Eu não estou tentando afirmar que só existe um dependente emocional se existir alguém com traços narcisistas, não. Pode ter alguém, inclusive, extremamente terapeutizado do lado de cá, se relacionando com a pessoa que tem traços de dependência emocional. Sim. Ou um transtorno, né, de personalidade, de dependência emocional. Mas a questão gênero traz uma implicação a nível de distinção de como a mulher se comporta diante a essa dependência e de como o homem se comporta diante a essa dependência. Sim, sim. E como é importante, né, a gente fazer toda uma leitura e toda uma análise, levando em consideração, né, Amanda, a subjetividade, Perfeito. A história de vida, o contexto social, onde cada um ali está inserido. Afinal, falar sobre dependência emocional faz com que a gente também revisite, né, um pouco a nossa história, a nossa Exato. Vida, entendendo que verdadeiramente tem pessoas que têm, sim, traços para uma dependência. A gente fala dependência emocional, mas pode ser dependência de vários outros Exatamente. Aspectos. A dependência emocional ela vem pelas relações, pelo modo como você se relaciona. E muitas vezes não é algo visto logo de primeira, né? Só é percebido depois de alguma situação que já gerou um desconforto, que já gerou um adoecimento, que já gerou um impacto significativo na vida. Né? É um ciúme exacerbado, Isso. É um estresse que é descompensado, Sim. Né? E quando vem o medo, medo do estar sozinha, Exatamente. Né? Que entra aí a relação de, se pelo menos ele cuida de mim, um relato muito comum, né? Mas pelo menos quando eu tô doente ele cuida de mim. Eu sei que eu tenho alguém ali, né? No momento eu sei que tem alguém de ali. doença, não tô sozinha. Né? Ou torto aleijado, como se diz, né? Isso. Ele tá ali contribuindo comigo. Pelo menos ele é um bom pai, né? Ou uma boa esposa, né? É o famoso passar pano. O passando pano. E aí eu preciso estar nesse lugar de justificar, porque socialmente é muito difícil assumir que eu reconheço que há uma dependência emocional, que eu vivo um ciclo, um relacionamento que não é saudável, mas eu também não quero dar margem para as outras pessoas entenderem que eu tenho consciência e que eu escolho estar nesse lugar, porque eu não consigo sair. Então, para que eu não seja julgada ou julgado, eu vou justificando as falhas daquele parceiro. Eu vou justificando que, poxa, ele realmente, às vezes, quando está estressado, ele se comporta dessa forma, mas ele é um bom ser humano, ele é uma boa pessoa. Ele é caridoso, ou então, poxa, ela teve isso aí de quebrar meu carro, ela me agrediu, me arranhou, mas olha a forma como ela cuida da nossa filha.
Nossa, a Sim. menina só anda extremamente arrumada, a casa é impecável. Então, Uhum. sempre tentando colocar na balança como uma estratégia de barganha. E essa Sim. barganha, talvez, né, em alguns casos eu acredito, né, olhando para as experiências de consultório, é uma forma de tentar se convencer de que aquilo é real. Mesmo Uhum. que todos os fatores externos comprovem de que não há funcionalidade dentro daquele relacionamento, dentro daquele formato de relação. Sim, sim, perfeito. E aí pensando, né, como é que a gente pode diferenciar, Amanda, o amor saudável, né, Sim, de uma dependência emocional? pronto. O amor saudável, o que é o amor saudável? O amor saudável é quando de fato você tem espaço para ser quem você é. Você não precisa abrir mão da sua rede de apoio, da sua conexão com pessoas que fazem parte do seu passado, amigos que você construiu antes do relacionamento. Sim, É quando você tem livre-arbítrio para decidir quando você quer ou não fazer algo. Por exemplo, hoje eu não estou confortável para a gente ir ao cinema, sim. porque eu estou enfim, eu não quero, eu simplesmente não quero sair, quero ficar em casa, e há um acolhimento, uma atenção às necessidades pessoais de cada integrante do relacionamento. O amor saudável é quando de fato você não precisa fazer muito esforço para caber dentro da realidade do outro, da rotina do outro e do relacionamento. É Uhum. tudo que é um clichê que para mim faz todo sentido. Quando é forçado não faz muito sentido. Sim. Então, se a gente percebe desconforto dentro do relacionamento, é um sinal de que não é um amor saudável. E Uhum. aí, partindo já para trazer o que é a dependência, é completamente o contrário do que seria saudável. É quando, de fato, você negligencia a sua autoestima, você negligencia o autocuidado, porque isso pode ativar o ciúme do outro. Por que você está com esse batom? Ou então, por que você está cortando o cabelo toda semana? Por que você trocou o perfume? Os Sim. porquês em excesso. Por que eu não Sim. posso me sentir bela? Por que o meu parceiro não pode se arrumar e ser vaidoso? E o autocuidado, onde é que fica? Então, a dependência emocional, ela traz essa negligência com a identidade e a história do próprio indivíduo. Então, eu abro mão de tudo que é importante e fundamental para mim em prol de um relacionamento, porque eu preciso de você. No amor saudável, eu quero estar com você. Na dependência emocional, eu preciso estar com você. E é Uhum. exatamente o peso que é impregnado a essa necessidade de ter uma pessoa. Geralmente, o amor saudável a pessoa que de fato desenvolveu o autoconhecimento, que consegue dialogar muito bem com as suas próprias emoções, que consegue desenvolver ali uma regulação emocional satisfatória, ela não precisa estar no relacionamento para se sentir feliz. Sim. Isso é o amor saudável. Eu estou com o outro porque eu encontro no outro uma conexão com os meus valores e com a minha própria identidade, inclusive. Alguém que valida a minha história, a minha trajetória, e eu valido a história, a trajetória daquela pessoa. O amor saudável é isso. E a Sim. dependência, ela vem para um lugar de que, independente de quem seja, eu preciso estar na relação. Eu, Sim. eu não posso ficar sozinha, porque sozinha eu não sou forte o bastante. Sim. Eu não consigo lidar com isso. Eu preciso estar com alguém para ser aceito. Como é que as pessoas vão me olhar? O que é que a minha família vai achar? O dependente Uhum. emocional, muito provavelmente, fica solteiro por muito tempo. Geralmente ele está num relacionamento, nem sempre ele é a pessoa que encerra. Se ele encerra um relacionamento é porque talvez o outro não dê atenção e não supra as necessidades exacerbadas que ele deposita no relacionamento, e às vezes fica pesado para o outro também administrar isso. Então, poxa, eu trabalho, tenho uma carga horária de 10 horas de trabalho, eu não consigo responder você de 5 minutos. Sim. Você quer me ligar de FaceTime, de chamada de vídeo, e eu estou no meio de uma reunião importante. Ou simplesmente eu estou na academia e eu não quero responder, porque eu estou ouvindo podcast, assistindo podcast de Andressa, não dá para atender agora a sua Pois ligação é. e eu não Sim. quero nesse momento. E aí a pessoa, ela entende que é uma bagagem pesada para ela Sim. administrar, e ela se retira. E o dependente emocional, ele precisa ter alguém já em mira. Então, quando o dependente emocional ele está no movimento de sair de um relacionamento porque há uma disfuncionalidade,
provavelmente por essa falta de manutenção da outra parte, dessa demanda excessiva de atenção, ele já tem alguém em vista. Sim. Então eu tô terminando aqui porque não tá legal, mas eu já tenho outro amor ali engatilhado. Sim. E aí é como se fosse um trocamento. E aí quando a gente tem esse trocamento, o convite aqui não é ficar onde está desconfortável, não é isso. Mas quando a gente tem esse trocamento, a gente vai se perdendo de quem a gente é, por Da essência. nossa essência, né? Exato. Quem sou eu, a verdade? Na verdade, do que é que eu gosto? Sim. O que é que me atrai numa pessoa? Sim. O dependente emocional, ele se molda para cada relacionamento. Ele vai e faz tudo para agradar o outro, Exato. né? Ouvi aqui a Andressa falando que você tá aqui já no radar, tô gostando, você tá me dando atenção, eu já percebo que você é uma pessoa que responde rápido a mensagem do WhatsApp e tá solteira e eu também. Opa, ela é uma candidata potencial para um relacionamento. E aí, em algum momento, você menciona que acha lindo a pessoa que usa a trança. Trança na Gol. Prontamente amanhã eu apareço de trança. Sim. Mesmo desconfortável, eu tô de trança, porque eu quero te agradar. Eu quero que você me olhe com um olhar de aprovação. Então eu tô disposta a qualquer coisa para caber dentro desse relacionamento e ser uma candidata em potencial, ao seu ver, para a gente desenvolver esse relacionamento. Que de saudável e amor saudável não tem nada. Sim, perfeito. A gente já falou aqui, né, Amanda? As causalidades, Sim. né? O contexto aí familiar, desenvolvimento cognitivo, construção das crenças, que são pontos importantes, tá? E aí, a Amanda já trouxe aqui alguns sinais, sintomas e comportamentos que podem identificar aí um possível dependência emocional, tá? Sim. A baixa autoestima, a necessidade de agradar a todos. Exato. O que mais? Dificuldade com rejeição. Sim. Baixa tolerância a frustrações. Sim. Dificuldade de manter o relacionamento consigo mesmo. Busca excessiva de outros parceiros. Exatamente. Desconexão total de rede de apoio. Distanciamento de amigos, familiares próximos. Enfim, falta de interesses por coisas que faziam parte habitualmente da rotina. Então, hobbies, tarefas voltadas para lazer, satisfação mesmo pessoal. Exatamente. Então, pode ser de repente uma caminhada, leitura de um livro, porque tudo agora está pautado nesse novo relacionamento. E aí, para mim, o ponto central, de fato, é essa desconexão com a própria identidade. Eu acredito que esse é o ponto que mais deve chamar a atenção para um sinal latente de dependência emocional. Sim, sim. E aí a Amanda trazendo, né, juntamente aqui, eu contribuindo de algum modo, mas eu preciso parar aqui e lembrar, se você está se identificando com algum desses sintomas, se você está se identificando aí do outro lado, está percebendo que precisa de ajuda, acho importante, sim, buscar uma ajuda, uma orientação. Se você não está se sentindo bem em continuar a ouvir, tudo bem. Eu acho que é importante também você se preservar dentro do contexto, né, de saúde emocional, mas de entender que talvez esse vídeo esteja te tocando de algum modo, está fazendo com que você desperte um autoconhecimento, com que você se perceba, com que você se acolha, você aprenda a cuidar de si, né, provocando aí o autocuidado, buscando ajuda, tanto de psicólogos especialistas, da área, como também de olhar um pouco para você e de se questionar o que você gosta. Né? Você é feliz dentro do seu relacionamento? Você se sente bem consigo mesma? E com certeza, né, eu acho que você vai ganhar muito, né, para a sua vida, para o seu bem-estar e para que você tenha uma vida com mais sentido. Exatamente. Né, afinal, o objetivo é levar um conteúdo verdadeiramente importante, significativo, e eu sei que é algo que todos nós somos possíveis de desenvolver uma dependência emocional. Certamente. E fatores, Andressa, como, por exemplo, a perda de um ente querido, né? Um processo de luto que traz a gente para um lugar de vulnerabilidade sentimental maior, traz uma predisposição. De repente, a gente desenvolver um traço de dependência emocional.
Não significa que uma pessoa é dependente emocional somente por todas essas questões que a gente trouxe, mas uma situação específica, como, por exemplo, o desligamento inesperado de um vínculo profissional, vai Sim. mexer com a renda da pessoa, vai mexer com o ponto de estabilidade financeira. Então, às vezes, a pessoa acaba se tornando dependente emocional pela falta de autodependência financeira. Esse é um fator que pesa bastante também. Então, o ciclo da dependência emocional, ele pode ser muito, muito óbvio no sentido de a gente olhando historicamente o contexto subjetivo daquele indivíduo, ou ele pode ser algo extremamente curioso e diferente dentro do padrão comportamental daquele indivíduo quando existe esse fator. Um fator externo marcante na vida. É o luto, é a perda de um ente querido, né, associado ao luto, é o encerramento, é uma mudança na vida financeira, enfim. Isso acaba sendo um momento também que coloca aquele indivíduo nesse lugar um pouco mais sensível. Sim. E aí se torna muito suscetível a vivenciar um relacionamento não saudável. Sim, sim. E aí, pegando um gancho, Amanda, pensando também na própria questão, né, relacionada hoje muito forte da dependência emocional com a violência doméstica, né? Recentemente teve aí um caso que entrou, né, em todas as redes, noticiários de violência doméstica no elevador. Sim. Onde a mulher ela foi agredida pelo namorado, uma relação de um pouco mais de um ano. Isso. E ela levou mais de 60 socos. E dentro desse contexto, né, obviamente que a gente precisa falar sobre relacionamentos, dependência emocional e também da violência. Sim. Lógico que nesse caso a gente vê uma violência física e uma tentativa de feminicídio. Exatamente. No entanto, a gente olha também as outras violências passivas, né, que já existiam de algum modo. Né? Porque na vida, eu suponho aqui que todo mundo já teve alguma experiência de uma violência passiva, né? Que é o castigo como silêncio. Exatamente. Né? É o olhar ali né? Que bloqueia muitas vezes. Ou olhar né? de desaprovação. De desaprovação. Então tem muitos fatores, né, Amanda? E aí, pegando esse gancho, né? O que você imagina, né? Esse ciclo de relações abusivas. Sim. Junto com a própria dependência emocional? Sair a mudança de um padrão, a mudança de um ciclo de forma geral é algo extremamente desafiador e que demanda muita energia, constância e resiliência. Não é um processo simples, porque trazendo um gancho aí de uma crença unilateral que pode existir, né, de desamor, de desvalor, às vezes é a forma como a pessoa se organiza uma vida inteira. Sim. Então, podem ter pessoas que entendem que de fato amor é isso e nunca tiveram uma amostragem nem de perto do que é uma relação saudável. Então, automaticamente ela vai naturalizar esse tipo de comportamento. Ela vai naturalizar, flexibilizar as violências, ela vai romantizar alguns comportamentos de violências não físicas, mas de xingamentos, de punições, de limites e regras impostos que não necessariamente são saudáveis para aquele indivíduo, porque ela entende que, de fato, aquilo compete a um relacionamento. Então, você trouxe aí sobre a gente estar atento aos sinais, trouxe desse caso especificamente, e é interessante a gente entender que o ponto principal é quando surge o desconforto. O primeiro passo para a mudança, eu acredito que é um desconforto. Quando você percebe o desconforto, você acende uma lanterna. E aí é importante a gente não perder o timing de algumas coisas. Sentir um desconforto, surgiu um alerta. Já tem um desconforto. Aí o primeiro passo também é a consciência. A gente precisa se conscientizar de que há uma nocividade dentro daquele relacionamento. Eu tenho um traço ali bem demarcado de dependência emocional que me faz continuar aqui, mas eu estou percebendo que isso não é saudável. Esse lugar não é confortável para eu estar. Ele me limita, ele me paralisa e ele me limita de viver a minha melhor versão. Eu estou perdendo algo que é muito valioso que eu não consigo recuperar, que é o meu tempo. Então, esse fator tempo, junto com o processo de consciência, de autoconhecimento, são pontos importantes para que o indivíduo ele possa se empoderar e se encorajar a buscar esse suporte. E a gente traz
a psicoterapia como ponto-chave, porque de fato a gente precisa trabalhar ali essas crenças, pensamentos disfuncionais, trazer funcionalidade, trabalhar nessa alteração de padrão, do rompimento de repetição de ciclos nocivos, mas a gente entra no fator também no fator social. A psicoterapia não necessariamente é algo que é acessível a todo e qualquer indivíduo. Sim. Olhando financeiramente mesmo, a gente tem tanta demanda de saúde mental que o formato social, de fato, né, o formato social, do atendimento social, do atendimento através do CAPS e de outras instituições que fornecem esse serviço, não conseguem abarcar essa demanda. Sim. Então, Amanda, eu não consigo pagar uma psicoterapia e também não consegui de uma forma social ou sem custo. Então, eu vou viver essa violência para sempre. Existem outras formas de promoção de saúde mental. Amanda, você está dizendo que psicoterapia não é importante? Não. Mas eu estou dizendo que se há a lanterninha do incômodo, a consciência de que algo está errado e eu não consigo pagar a psicoterapia, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso falar com alguém sobre o que eu estou vivendo. Eu preciso me reconectar com a minha rede de apoio. Porque geralmente a pessoa que sofre a violência doméstica, ela se sente sozinha. Porque quem a comete traz isso para o indivíduo constantemente, como uma forma intimidadora. Você não consegue reagir porque só tem a mim. Sim. Eu sou a sua única salvação, eu sou a única pessoa que está aqui para você. Cadê sua família? Cadê os seus amigos? Então a pessoa precisa voltar a se reconectar com essa rede para de fato se fortalecer. E a constância, é muito natural a gente ver, é como a gente estava conversando antes, a pessoa ela mantém essa constância de fato de evitar estar em lugares onde há uma predisposição a se colocar num lugar de vulnerabilidade e predisposição para voltar a repetir aqueles ciclos. Eu até sustento por 1 mês, 3 semanas, 6 meses, mas depois eu volto. Porque a minha crença de desamor, ela tá tão latente que vem à tona aquela necessidade de me sentir amada. E que amor é esse? Qual o custo desse amor? Um amor regado de violência, de invalidação, de diminuição, Sim. de anulação da integridade enquanto indivíduo em prol de uma atenção, ou de um beijo, ou de uma carícia, ou de uma obtenção ali de satisfação, de prazer momentâneo. E aí é muito comum, acredito que para você também, um paciente hoje não está com a carinha boa, tava com várias estrelinhas ali e voltou e a gente pergunta o que é que aconteceu. Eu tive uma recaída. E é exatamente nessa recaída que às vezes esse paciente ele volta a resgatar aquela crença, porque pelo menos na TCC, né, e aí essa é uma grande polêmica aí, enfim, discussão entre vários colegas teóricos, a gente consegue mudar ou não a crença. Eu acredito que a gente consegue ajustar, porque aí eu volto naquele ponto, é a forma que o indivíduo ele encontrou nessa crença a existência dele. Então, como é que eu tiro uma crença de alguém? Quem é você enquanto sujeito? Mas aí, toda vez que a pessoa volta a repetir aquele padrão, aquele ciclo comportamental nocivo, olhando para esses relacionamentos abusivos, a violência doméstica, ele volta a se conectar com aquela crença que está lá. Ela ainda existe. A gente ajustou, mas ela ainda existe. E aí é como se existisse uma sensação de retrocesso. E aí muitas pessoas desistem. Elas falam, olha, realmente eu tentei, não é pra mim, esse amor que você fala não vai chegar na minha vida, então eu vou ficar com esse aqui, porque eu não vou morrer sozinha. Ou até mesmo, né, chega o relato de que, Andressa, toda semana eu te trago a mesma coisa, né? E aí entra realmente essa questão da crença. E eu gosto muito de fazer analogias, né? Eu acho que é muito da própria TCC mesmo, de trazer uma linguagem, né, que o paciente entenda até mesmo o que são as crenças, né? A construção das crenças. Então, imagine aí você, do outro lado, uma árvore, né? Essa árvore, ela tem as partes, ela tem a raiz, ela tem o tronco e ela tem as folhagens,
As folhagens são os nossos pensamentos automáticos, são todos aqueles inúmeros pensamentos que a gente tem ao longo do dia. Esses pensamentos, eles são nutridos pelas crenças. As crenças aí a gente vai aprofundando. O nosso tronco são as crenças intermediárias e a raiz é justamente as nossas crenças centrais. Então imagine, né, de fazer essa construção aí que a Amanda trouxe. A gente não tem como arrancar, porque essa árvore ela vai deixar de existir. Essa árvore Exatamente. sou eu. Perfeito, Então, Andressa. entendendo desse modo, talvez aí você compreenda aí do outro lado. Verdadeiramente, modificar umas crenças é algo que é muito difícil, Isso. tá? A gente consegue reestruturar, a gente consegue regar melhor. Aí entra o processo do autoconhecimento, de trabalhar a sua autoestima, de fazer com que você entenda as suas próprias crenças, porque Exato. no momento que vier o pensamento lá de eu não ser boa o suficiente, eu vou identificar, eu vou dizer, opa, olha aí o pensamento aí que eu não sou boa o suficiente. Exato. Né? Eu sei que é da minha crença de desvalor, eu já me conheço. Como é que eu posso melhorar essa crença, né? Quais são as evidências que eu não sou boa o suficiente? Perfeito. É fundamental, né? aquilo, trazer a funcionalidade, né? Exato. Através do questionamento. E a proposta da TCC é exatamente tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Perfeito. Através da psicoeducação. Sim. Então, identifiquei. Nem sabia que isso era um pensamento disfuncional que tem a ver com aquela crença. Identifiquei. Opa, Amanda, olha você de novo tendo esse comportamento. Sim. Vamos voltar algumas casinhas. Isso aqui não tem conexão nenhuma com a minha identidade, com a minha existência. Sim. Tchau, pensamento. E uma coisa importante, Amanda, às vezes eu tenho 37 anos. Eu não tenho como mudar os meus 37 anos em uma sessão de terapia. Exatamente. Né? Os 37 anos ali com desvalor, e de repente eu vou largar onde isso? Exatamente. Não é assim, não acontece do dia pra noite, não é igual a andar de bicicleta, que eu acho que né, pegar um exemplo aí mais simples, entre aspas, depender, né, de cada um, leva tempo. Exato. Tá? Às vezes leva anos, às vezes levam a vida toda. E sempre a gente vai desenvolvendo cada vez mais o nosso autoconhecimento, Exato. nos entendendo, nos conectando conosco, né, nesse processo de viver e encontrando, obviamente, satisfação e bem-estar nas nossas relações, que é o mais importante no meio disso tudo. O que você traria, Amanda, sobre o papel da psicoterapia? Eu sei que a gente já pincelou, mas para a gente reformular, né? Até fazer um breve resumo. A gente falou sobre as causalidades, a gente falou sobre sintomas, a gente falou sobre violência doméstica, a gente falou sobre TCC, crenças, psicoterapias. Mas como é que quem está lá nos assistindo, identificando aí esse ciclo, qual o próximo passo? Que é o passo mais importante a se fazer a partir de agora. Pronto. A partir do processo consciente de identificar que existe uma demanda a ser tratada, a psicoterapia ela atua exatamente nesse processo de autoconhecimento. Então, a proposta é trazer essa pessoa para essa reconexão com seus valores, com a sua própria identidade, resgatar paixões, hobbies adormecidos, estimular para que a pessoa se empodere, pratique o autoempoderamento, para que ela tenha funcionalidade na sua vida, encontre funcionalidade em coisas que ela já realiza, porque uma pessoa fragilizada emocionalmente, ela inclusive pode ter uma rotina bem maçante, mas ela não entende que nada daquilo que ela pratica tem alguma funcionalidade. É como se de fato não fizesse muito sentido. Então é a reconexão com o sentido, através de fato de identificar essas crenças, trazer quais são as crenças centrais, que pensamentos automáticos são esses de forma recorrente. E na psicoterapia, claro que o objeto, o pontapé inicial é a fala. A gente tem que falar, tem que ter escuta ativa, tem que ter a troca, né? Enfim, ali a conexão entre o profissional e quem está no processo de psicoterapia. Mas além disto tudo, tem que ter o envolvimento e a constância. Como você trouxe, Andressa, tem gente que vem uma sessão, duas e fala, não funcionou. Eu fui lá, falei e não rolou, tô igual. Não faz nenhum sentido. Então, a gente traz, principalmente na TCC, ferramentas, tarefas para casa, porque é um trabalho que ele não se resume ao consultório, ele é continuado. E se eu estou falando da história de uma pessoa que tem
falando da história da árvore, né? Uhum. A árvore ali com suas raízes, com seu tronco, com os seus galhos, os seus frutos. E essa árvore, essa pessoa, ela não conseguir fazer um movimento ativo de microações constantes, diárias, muito improvavelmente ela vai conseguir perceber avanços no processo da psicoterapia. Então, é importante que haja essa autorresponsabilidade do paciente no processo terapêutico para que a gente tenha evoluções. É interessante que o paciente ele seja honesto, porque eu já ouvi em consultório o paciente falar, Amanda, sei lá, aconteceu recentemente, eu acredito que a gente já havia tido umas 4 sessões, e aí a paciente falou, eu não fui 100% honesta com você, porque a crença dela de desvalor era tão latente ainda nos comportamentos dela, né? Enfim, na vida atual, que ela não queria trazer o que ela já reconhecia nela mesma como defeitos. Porque até para mim, ela estava tentando apresentar a melhor versão dela mesma. Então, o processo terapêutico demanda realmente uma nudez. É se despir de qualquer máscara que a gente usa, as personas que a gente precisa ter para a sociedade. A persona manda no podcast, a persona manda na rede social, a persona manda no consultório, no trabalho, enfim, diante do profissional, do psicólogo, na psicoterapia, a gente precisa se despir disso, para que de fato seja algo pautado na verdade do paciente, para que de fato a gente tenha resultados efetivos. Sim, sim, uma pergunta que não quer calar. É possível ter relacionamentos saudáveis, equilibrados, mesmo vivendo já relações abusivas, Sim. tóxicas, Sim. com dependências? Sim, gente, é muito possível, é muito possível. E aí, o que é que eu percebo, principalmente assim, olhando para a demanda de casais? Eu percebo que são 2 pessoas descrentes Sim. dessa possibilidade de ter algo saudável, de ter algo duradouro, leve, pleno, por todas essas questões, né? A bagagem da pessoa aqui, a bagagem do outro componente do relacionamento. E por que eu trago 2, tá? Porque eu nunca atendi trisais, não chegou para mim ainda. Ainda não chegou. Então, a experiência de consultório é sempre do relacionamento monogâmico. E aí, tendo essa configuração, é muito comum perceber que essas pessoas estão descrentes. E existem relacionamentos saudáveis, porque entenda, se você tem um leque de pacientes que olham para as suas questões emocionais, que buscam trabalhar as suas crenças, ajustar essas crenças, que buscam, enfim, de fato, praticar o processo de autoconhecimento de forma mais estruturada, de desenvolver um bom repertório emocional. Eu tenho esses pacientes também no meu consultório. Como é que a gente não vai ter pessoas dispostas a viver relações saudáveis? Sim. Essas pessoas existem, mas às vezes a gente não está com um olhar tão atento para estar atento aos sinais de que essa pessoa fala muito, ela conversa demais e fica perguntando umas coisas muito filosóficas. Eu não tenho paciência para isso. E relações saudáveis, elas demandam tempo, energia e construção. Não dá para você ter um bate-papo de 10 minutos com a pessoa e tentar identificar se vai ser uma relação saudável ou não. Sim. Você tem que se jogar. Tem que se permitir. Tem que se permitir, tem que ousar. Então, Amanda, é difícil para mim, que sou um bichinho ferido, que já vivi tanta coisa, acreditar de novo nessas promessas. É uma coisa que acaba acontecendo muito, né, Amanda? As pessoas, elas tendem a se fechar a partir das decepções, desilusões, frustrações, e passa a não acreditar no amor, né? Passa a não acreditar numa possibilidade. Isso. E obviamente que é possível. Exatamente. Né? Mas primeiro, se conheça, se entenda, busque estar próximo verdadeiramente da sua própria essência. Aí entra, né, os suportes psicológicos, emocionais, familiar e por aí vai. Mas esse é um caminho e a certeza de que você também está buscando alguém, né? É possível sim, tá? Sim. Mas tem que se permitir. Exatamente. Né? Não adianta... E seja a pessoa saudável que você busca na relação. Sim. Sim. Porque às vezes a gente idealiza, projeta no outro várias expectativas que a gente nem sequer trabalhou na gente. Então eu tô querendo uma relação saudável, eu quero alguém emocionalmente disponível. Eu tô.
Pois bem, né? E aí entra aquela relação, né, do par perfeito, do Exato, casal perfeito, né? exatamente, Que a perfeição, ela verdadeiramente não existe, exatamente, né? A gente busca, mas seja a perfeição para si, né, nesse exatamente. momento, e com certeza você vai atrair muito mais. Perfeito. Estamos chegando ao fim. Foi um bate-papo incrível, mas antes de encerrar, né, a gente vai ter aquelas palavrinhas importantes aí para vocês. Afinal, esse podcast ele não seria possível se não fossem os nossos parceiros, os parceiros dos Além das Sessões, que você aí já conhece. É, biscoitos amanteigados sabor de vó. São biscoitos amanteigados, onde você pode encomendar através do Instagram. Temos aqui uma lembrancinha para a nossa Ai, muito convidada. Você gosta de obrigada. biscoitos Eu amanteigados? amo. Com um cafezinho. Delícia! Muito obrigada. Se você aí deseja fazer encomendas, vou deixar aqui na descrição desse vídeo as redes sociais para que você possa acompanhar, você possa seguir, possa também realizar tanto para eventos, festas, biscoitos personalizados. Sim. Eu gosto bastante com frases impactantes de Sim. saúde mental. Sim. Se você também tem sua marca e deseja compartilhar, né, em formas de biscoito, fica uma delícia, Sim. tá? E temos a Stock Prime, que é uma loja de vestuário feminino, onde você aí tem cupom de desconto. Inclusive, eu visto Stock Prime e eu me sinto extremamente confortável e elegante cada vez que eu uso em todos os episódios aqui da Além das Sessões. Você pode entrar em contato com eles através aqui da descrição, que eu vou deixar o contato também da Stock Prime. Siga nas redes sociais e acompanhe tanto a Stock Prime quanto Além das Sessões. Tá certo? Amanda, deixa uma frase aí pra gente finalizar. Compartilhe as suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho que eu trouxe. É incrível. Obrigada, Gosto Andressa. bastante da sua atuação na rede social, da forma como você se posiciona, da forma como você se conecta com as pessoas. E eu acho que quem está nos ouvindo também vai se conectar muito. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Me sinto lisonjeada, como já havia mencionado. E o que eu trago de mensagem é: entendam que um momento difícil, um momento desafiador na vida, um momento triste, não é uma vida triste, é um momento. A vida é feita de vários momentos, de colecionar memórias, então se permita buscar o sentido da sua vida, se conectar com o seu propósito. O propósito é algo extremamente grandioso, é algo que nos movimenta, e eu acredito que uma vida com sentido é uma vida onde a gente permite olhar para todas as nossas feridas, tratá-las, é onde a gente de fato pode se conectar com as nossas melhores versões, e sim, podem ser várias, porque cada momento da nossa vida pode demandar da gente uma adaptação à nossa conduta, ao nosso comportamento. E não desistam do amor, mas entendam que a perfeição ela é meramente comercial. Tentem substituir a perfeição pelo idealismo. O que é ideal para mim é diferente do que é ideal para você. Então, primeiro compreenda quais são as suas necessidades, o que você espera no relacionamento, até que ponto de fato você está disposta a se conectar com o outro da forma que você tanto espera, e invista na saúde mental, porque é um investimento que, assim como qualquer outro tipo de conhecimento, é seu e ninguém tira de você. E a rede social, @psiamandabahia, no Instagram, no TikTok também. Enfim, eu sempre posto lá os vídeos, tento trazer essa conexão e desmistificar um engessamento do que é a psicologia, do que é a clínica. Dá para sorrir nas sessões, dá para ter humor, dá para ter leveza, a gente celebra as conquistas dos pacientes, se permitam viver essa experiência, porque não é um marketing, de fato ela é transformadora, ela transforma vidas todos os dias. Maravilha. Só para a gente completar, né? Eu trouxe 2 grandes livros que eu acredito que podem ajudar quem está buscando, né, o autoconhecimento. Eu já quase esquecendo de mencionar, que é o Amar ou Depender, que é do Walter Rizzo. Ele que é psicólogo, né, médico, especialista na área de relacionamento, tem vários outros livros falando sobre autoestima, falando sobre melhorar a relação consigo, e vale a pena cada livro, tá? E tem a sua história de amor, que é da Kelly Paim, do Bruno Cardoso,
que fala justamente, é um guia baseado em terapia do esquema, trazendo alguns exemplos de histórias de amor e como a terapia do esquema também pode ajudar nesse processo, na construção de um relacionamento saudável e duradouro, tá certo? Se você aí sentiu tocado por esse episódio em algum momento e sente verdadeiramente que precisa de uma ajuda, entre em contato, busque ajuda. Ou se você acha que alguém precisa receber também essa mensagem, né, Amanda? Sim. Compartilhe. Afinal, né, conhecimento nunca é demais. O Exato. conhecimento ele nos salva, ele proporciona aí diversas ferramentas na nossa vida e que com certeza pode ser importante para você, tá certo? E a gente se encontra na nossa próxima sessão. Um grande abraço.